estou em ti. Tu és um Deus de amor. Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Boa noite, graça e paz de Jesus Cristo, Senhor, para você e todos os seus, sua casa, sua família. Estamos nós aqui de volta. Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, 19 horas e 30 minutos, culto regular da Igreja Batista Central de Petrópolis. Eu sou Paulo Timóteo, pastor presidente titular, e quero saudar você, ao mesmo tempo convidá-lo para permanecer junto conosco até o fim. A gente quer falar de Deus, falar do seu amor, falar da sua grandeza, falar da paz, falar de tudo que Ele é. Não só isso, né, mas falar também do domínio, do governo que o Criador tem, o Pai tem, sobre a humanidade, particularmente, especialmente, em relação àqueles que são seus filhos. Bem, a gente deseja que tudo que fizermos aqui seja para a sua edificação, seja para o seu crescimento, seja para a alegria e vitória na sua vida. Em razão do que quero orar e falar com o Senhor. É verdade que o tempo continua sendo de isolamento, distanciamento social, mas paciência, né? Paciência. A gente vai transpor, nós vamos atravessar, chegar do outro lado. Eu não digo que para cantar o hino da vitória lá na frente, porque para o cristão ele já está cantando o hino da vitória. Ele já canta o hino da vitória. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, a gente já tem a melodia do Senhor nos nossos lábios. Mas o que eu quero falar é que a nossa expectativa cresce na medida em que o tempo segue, no sentido de brevemente retornarmos à normalidade. Alguns falam de novo normal, mas vai ser novo normal para aqueles que entenderam, né? As lições, aprenderam tudo que Deus quis e quer fazer com que a gente entenda durante esse período. E para os demais, para atenção na voz do Senhor, a voz de trovão, né, que vem do céu, tudo vai continuar como antes, né, nada vai mudar. Então vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite de quarta-feira. Queremos dedicar ao Senhor esse tempo para que sirva de bênção para todos e despertamento também, sirva de desafio, sirva como um instrumento de mudança. Tudo aquilo que a gente fizer aqui, as músicas que cantarmos, as orações que invocarmos a Ti, a mensagem que for pregada, tudo funcione através do Espírito Santo e vá de encontro às necessidades que Tu mesmo anotas, Tu mesmo detectas na vida de quem quer que seja. Muito obrigado pelas graças recebidas, muito obrigado pelo sustento durante esse tempo. Oramos pelas pessoas que estão precisando, porque carentes disto ou daquilo, e nos apresentamos como instrumentos nas Tuas mãos, como mordomos, como encarregados de fornecer, de levar a graça, não porque a gente a tenha de nós mesmos, mas porque de graça recebemos, de graça queremos dar também, para que as pessoas possuam todo o conhecimento e toda a experiência que vem do relacionamento de intimidade com o Senhor. Então, é isso. Muito obrigado pela membresia da Batista Central. Nós agradecemos de todo o coração pela fraternidade, pela irmandade que nos une, o fato de estarmos ligados uns aos outros, ainda que à distância, mas funcionando assim, por meio dos contatos telefônicos e das mídias sociais. De qualquer maneira, nós estamos satisfeitos contigo, Deus, e também agradados dos nossos irmãos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que você venha nesse momento aí na sua casa, junto com os seus, ou mesmo você que está sozinho, que nesse momento você se junte a nós aqui, para exaltarmos o nome do Senhor. Mesmo nesse tempo em que vivemos, o louvor da igreja não para.
nossa adoração àquele que é digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor, ela não cessa. Que nós possamos louvar ao Senhor. Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome nessa noite, Senhor. Nós queremos que os céus possam, Senhor, escutar a nossa voz, mesmo que cada um em sua casa, cada um separado fisicamente de si, nós como corpo, como Tua igreja, Senhor, Te adoramos nessa noite. Meu Jesus, incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Sobre nós, Senhor. Nós cremos, Pai, nas Tuas promessas, cremos no Teu amor, cremos na Tua fidelidade para com Teu povo. E como queremos nós, Senhor, em nossos corações, sermos fiéis a Ti, Senhor. Sermos a cada dia mais maravilhados, Senhor, por quem Tu és. Receba a nossa adoração nessa noite, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, no domingo passado, dia 21, eu introduzi aqui o assunto coronavírus e o cristão, e falei sobre a primeira parte do tema. Hoje, na quarta-feira, 24, disse que continuaria abordando mais de perto a questão atual, moderna, que tem a ver com a pandemia do novo coronavírus. O contexto daquele dia foi o contexto bíblico, foi o Salmo de número 91, e é necessário que você tenha assistido, ou então faça depois, se não fez ainda, mas como introdução, como a sequência para trás, anterior dessa minha palavra de hoje. Porque é necessário compreender perfeitamente o ambiente do Salmo 91. Ele tem a ver com Israel, tem a ver com o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento, tem a ver o conteúdo do Salmo com a lei mosaica e suas bênçãos, se Israel obedecesse, e ao mesmo tempo maldições, se ele fosse infrator, a peste perniciosa lá do versículo 10 do Salmo 91, e seria e era mesmo uma maldição imposta pelo Senhor, trazida como disciplina para todo desobediente entre a nação. Então, tudo isso a gente falou aqui no domingo passado. E agora eu quero relacionar o Salmo 91 com a nossa situação atual, a condição epidêmica por que passa o mundo. Então, mediante tudo isso, esse esclarecimento, uma pergunta aqui é fundamental. Eu quero falar e também saber para mim e você o seguinte: essa pandemia atual do coronavírus, afirmo mesmo que ela não pode ser considerada como resultado da quebra da aliança com Deus, certo? Isso não vem como uma sanção da parte do Senhor, porque houve um rompimento do pacto com Ele, da forma como a gente entendeu em relação ao estudo do Salmo 91, que aconteceu entre Israel e o Senhor. Aqueles que sofriam as pragas impetradas do alto para baixo pelo próprio Deus eram considerados ímpios. Se você vê aí, agora a gente pode fazer aparecer na tela aí, Salmo 91:8. Salmo 91:8
diz o seguinte: porque somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Então, Salmo 91:8, que a gente começou a examinar no domingo passado, diz aí no versículo 8, fala a respeito do castigo dos ímpios. Então a pergunta é: aqueles que hoje contraem a Covid-19 podem ser considerados ímpios no mesmo sentido como esse versículo aí, o 8, Salmo 91, tratava os do Antigo Testamento? Absolutamente não. Eles não podem ser considerados. A gente chamar de ímpios os que são vitimados pela SARS-CoV-2 hoje em dia é uma ofensa à solidariedade. Não apenas isso, é um desvio da correta interpretação bíblica. Quem são as principais vítimas do novo coronavírus? Idosos. Pessoas com questões crônicas de saúde debilitada, elas são as principais. E essas pessoas não podem ser classificadas aos nossos olhos como pessoas ímpias. Lembrando que até mesmo crentes têm sido infectados pelo vírus e têm morrido da enfermidade e também por outras enfermidades, enquanto que muitos ímpios têm sido preservados em sua saúde. Eu estou falando da situação que envolve o coronavírus. Então a gente não pode taxar essas pessoas de ímpias da mesma maneira como o Salmo 91 falava que eram estes sobre quem recaía a praga naquela época. Quando passar essa epidemia aí, os criminosos, os desonestos, as pessoas ruins, mas vão continuar fazendo das suas, vão continuar prestando desserviço à comunidade. E, enquanto isso, pessoas justas, pessoas tementes a Deus, terão morrido por causa da infecção. Essa é a realidade. Você a conhece e sabe, se acompanha o noticiário. Uma outra questão, uma outra pergunta é a seguinte: a pandemia da Covid-19 foi ordenada por Deus? Foi Deus que trouxe isso? Foi Deus que causou isso? Ele é o agente desse mal? Bem, aí a gente tem que entrar na Bíblia e tem que considerar os textos sagrados. Então, por exemplo, o Altíssimo é soberano sobre tudo e sobre todos. O que você acha? Deus, o Criador, Deus, sustentador do universo, Deus que formou o homem do pó da terra, Ele é soberano, Ele tem autoridade sobre tudo, sobre todos? Eu acho que sim, eu creio que sim, eu tenho certeza que sim. Não sei quanto a você, mas eu sim. Não é isso não. Outra coisa, uma pergunta aqui. Algum passarinho pode cair por terra sem a permissão de Deus? Você lembra do texto sagrado? Lá em Mateus capítulo 10, versículo 29. Vamos ler Mateus 10, 29. O que diz aí? Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, pardais é passarinho, né? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Então, nenhum passarinho cai no chão sem o consentimento do Deus Criador. Então, é assim? É. Romanos 11, 36. Se é assim como Romanos 11, 36 também diz, eu estou tentando responder a pergunta se Deus é o causador da pandemia do coronavírus. Vamos lá, Romanos 11, 36. Porque dele, o Senhor, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, se porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a gente tem que concluir que Deus, de alguma maneira, permitiu a epidemia, permitiu a peste, a praga, para que alguns dos seus propósitos sejam cumpridos. Quais são esses propósitos que Deus quer ver cumpridos em meio a tudo isso? Eu não sei ainda de maneira exata, perfeita, mas eu tenho convicção de que Deus deseja alguma coisa. Ele está em busca de resultados, em razão do que Ele enviou ou permitiu
essa situação aí. Embora tudo isso, o Salmo 91 tem que ser considerado no contexto do povo de Israel, tendo a ver com a lei mosaica, suas bênçãos e, especialmente, aí, por causa da peste, as maldições representadas pela enfermidade que graçou no meio da nação. Embora tudo isso aí, ele ter sido originalmente dirigido a Israel, é um salmo que não pode ser de maneira nenhuma desprezado por nós cristãos. Não é por causa disso, né, que ele foi dirigido a Israel, que eu como cristão, você como cristão, pode desprezar esse salmo aí. Por quê? Porque ele trata do cuidado providencial de Deus para com seus filhos. E é certo que tanto eu como você queremos e podemos, e muitas vezes fazemos isso, nos refugiar no abrigo do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. No Salmo 91, 10. O que diz aí o Salmo 91, 10? Nenhum mal lhe sucederá, aquele versículo, né, famoso. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Então, baseados mesmo propriamente nesse versículo aí, do Salmo 91, 10, não somente nele, mas baseados na oração do Pai Nosso, Mateus 6, 13. O que diz Mateus 6, 13? Vai aparecer para você na tela aí. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha aí, a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Ele instruindo a orar desse jeito. Livra-nos do mal. Então, baseados nisso tudo, nós precisamos orar para que Deus nos livre do mal. E o mal inclui doença, inclui enfermidade. Agora, a gente precisa temer o mal? O Salmo 23, 4 diz que não, que nós não precisamos temer mal algum. Salmo 23, 4, o que diz aí? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O próprio Jesus se fundamentou no Salmo 91 para orientar seus discípulos, quando os enviou em missão. Está aí em Lucas 10, 19. O que diz Lucas 10, 19? Eis que eu dei, Jesus falando para os discípulos, eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente lhes causará dano. Está aí, Lucas 10, 19. O que Cristo fez? Ele retomou a promessa feita no Salmo 91, 13. Vai aparecer para você. Quando ele falou aí em Lucas 10, 19 para os seus discípulos. Salmo 91, 13. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Quando o Senhor Jesus disse, lá em Lucas 10, que nada, absolutamente nada, causaria dano a seus discípulos quando eles fossem em missão, ele não está afirmando que os mensageiros do Evangelho não poderiam sofrer qualquer tipo de dano por causa da mensagem das boas novas. Não é isso que Jesus está dizendo e afirmando, que eles não poderiam sofrer algum dano por causa da mensagem que estariam levando, mensagem até mesmo de salvação e de libertação. Está lá em João 21, 19. Você vai ler comigo e vai ver o que aconteceu. João, capítulo 21, versículo 19. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então Pedro iria morrer de uma maneira trágica. A história da igreja, dos primeiros anos do cristianismo, conta isso. Iria morrer de uma maneira trágica, mas essa forma seria para glorificar a Deus. Então, ele sofreu, o apóstolo Jesus, por causa da mensagem. Atos 12, 1 e 2. Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. Versículo 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. O rei maltratando gente da igreja. Versículo 2. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então, quando Jesus diz que nada absolutamente causaria danos aos seus discípulos, ele está dizendo que, de maneira nenhuma, as forças do mal poderiam impedir o avanço das boas novas do Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. Ou seja, o mal
de Satanás, o mal do inferno, o mal demoníaco, jamais poderia causar dano aos filhos de Deus, aos enviados do Cristo. A antiga serpente, você sabe, o diabo, Satanás, ela tem procurado, ao longo da história da igreja, derrubar, tem procurado aniquilar o povo da nova aliança. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículos 13, 15 e 17, a gente lê sobre isso. Olha lá, Apocalipse capítulo 12, versículos 13, 15 e 17. Primeiro 13. Quando o dragão aí é a figura de Satanás, viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher, e essa mulher aí é a nação de Israel, Israel que se tornou a igreja, que tinha dado à luz o filho homem. Versículo 15. Então a serpente perseguiu a mulher, tentando destruir a igreja, já aí caracterizada como igreja. Versículo 15. Então a serpente, o diabo, lançou da boca a água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. Arrastada, sucumbida, afogada pelas águas. Linguagem figurada para representar a destruição. Versículo 17. O dragão, Satanás, ficou irado com a mulher. Irado. Então, a todo custo, durante o tempo do cristianismo, da igreja de Jesus, tentando destruir a própria. Versículo 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar a guerra com a descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas a gente sabe, eu e você, por toda a história, pelo livro de Apocalipse, que ao final, o Cordeiro, Jesus Cristo, e a noiva dele, a igreja, prevalecerão. A gente sabe disso. Então, com base no Salmo 91, o cristão certamente ele pode orar em meio às suas dificuldades, enfrentando qualquer doença para ser livre, para ser sarado, para ser curado, com base no próprio Salmo. Sobretudo, nessa condição de pandemia, eu e você precisamos renovar o nosso compromisso de oração com Deus. E novamente invocar o Senhor, e mais uma vez fazer isso, levantar um clamor, para que o Altíssimo nos livre das calamidades que têm sobrevindo à terra e à sua população. Agora, uma coisa muito importante, e que tem que ficar claro aqui, porque é a correta interpretação bíblica, é necessário lembrar que Deus nunca prometeu que a igreja, o seu povo, estaria completamente, totalmente livre, isenta de qualquer doença ou enfermidade. Isso não está nas Escrituras. Isso não corresponde a uma interpretação correta das Sagradas Letras. Deus nunca prometeu que a igreja, o povo da nova aliança, estaria completamente livre das enfermidades. Uma coisa é o contexto da lei mosaica. Se o povo obedecesse, Israel obedecesse, então bênçãos adviriam, entre elas saúde plena total. Se não obedecesse, então maldições sobreviriam, incluindo peste, etc. Agora, isso é uma coisa que tinha a ver com Israel. E que não tem a ver com a igreja no mesmo sentido interpretativo. Vamos lá. É importante a gente recordar que nós vivemos num mundo amaldiçoado pelo pecado. Lembre-se disso. A natureza, seja humana, seja animal, seja vegetal, o cosmos de uma forma geral, está amaldiçoado pelo pecado. Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Vamos recordar isso. A Bíblia é uma só. Gênesis 3, 17. O Senhor disse, e Adão disse, está comigo? Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Quero que você note bem aí. Olha só, a maldição sobre a terra é um decreto divino. Acabamos de ler Gênesis capítulo 3, 17. Foi Deus que falou com Adão. Deus falou com o primeiro representante, o primeiro elemento da raça humana. Deus falou, decretou.
maldita é a terra por sua causa. E nada e ninguém pode alterar esse decreto do Senhor, a não ser Ele mesmo. Certo? A não ser Ele mesmo. E Ele próprio, Deus, já resolveu, já decidiu que isso só vai mudar com os novos céus e a nova terra, que estão profetizados lá em Apocalipse. Está determinado que a terra e os seus moradores sofreriam os efeitos catastróficos do pecado. Isso não pode ser mudado pelo próprio Deus, a não ser quando finalmente a maldição lançada em Gênesis capítulo 3 foi extinta. Aí, quando é que essa maldição de Gênesis 3,17 vai ser extinta? Apocalipse 22, 3. Falamos de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Agora vamos para Apocalipse, último livro da Bíblia. Quando é que essa maldição vai ser extinta? Apocalipse capítulo 22, 3. É no fim dos tempos, no fim das eras. Diz aí, Apocalipse 22, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Quando não vai haver mais qualquer maldição? Apocalipse 21, 4. É o texto a seguir, 21, 4. Quando diz aí, não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, por causa dos novos céus e da nova terra. Apocalipse 21, 4 diz que não vai haver morte, que não vai haver luto, não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver mais, porque a maldição terá sido extinta em razão da nova terra, porque essa terra está contaminada, essa terra está condenada, essa terra está amaldiçoada. Agora, enquanto isso não acontece, toda a criação agoniza, toda a criação geme, toda a criação suporta angústias até agora. Não somente a criação, a natureza em geral, mas nós também gememos em nosso íntimo. Está lá Romanos 8, 22 e 23. Vai lá comigo lá, Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23. 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme, sofre. Isso tem prejuízo e suporta angústias até agora. Aí o versículo 23 diz assim, e não somente ela, o restante da criação de Deus, fora os humanos, mas agora incluindo os humanos nesse versículo 23. E não somente ela, o restante da criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Ou seja, a gente já tem as primícias do Espírito, a primeira prestação da vida eterna com a vida do Espírito Santo para habitar dentro de mim e de você. Paulo está dizendo aí, não somente o restante da criação geme, sofre, tem prejuízo, em razão da maldição imposta por Deus. Mas também nós, Romanos 8, 23, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Aí você poderia dizer, mas é um sofrimento interno, é um sofrimento de não conformação ao mundo, etc, etc. Não é só isso não. Olha o que diz o restante do versículo. Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ora, se a gente está aguardando a redenção do nosso corpo, porque o espírito já foi redimido, né? A alma está sendo tratada pelo Espírito do Senhor e a mente sendo renovada e transformada a cada instante. Então a salvação é eterna garantida, né, por causa do Espírito que foi recriado em nós, agora é o Espírito de Deus que vive em mim e vive em você. E a nossa alma sendo trabalhada e a gente sendo transformado à imagem e semelhança de Jesus, mas o nosso corpo não. E o nosso corpo é justamente o físico que sofre. Sofre com doença, sofre com enfermidade, sofre com limitação, sofre com velhice, etc. E Paulo diz aqui que ele estava, como os demais do seu tempo, cristãos como ele, aguardando a redenção do corpo, aguardando a transformação do corpo. Agora, sendo assim, orações que decretam a cura ou o fim das enfermidades físicas estão completamente desalinhadas com o texto sagrado. Não dá para admitir uma coisa dessas.
Orações, intercessões, declarações, confirmações que decretam a cura. Está decretado que eu decreto, que eu determino. Onde é que está isso? Onde é que é a base disso, das Escrituras Sagradas? Onde é que tem isso? Nos arraiais evangélicos é comum se ouvir pessoas falando isso, né? Em nome de Jesus eu decreto o fim dessa enfermidade. Espera aí, você sabe o que é decretar? Sabe o que é decretar? Decretar é decidir. Decretar é resolver, decretar é julgar, decretar é determinar. Como é que você pode ir contra um decreto divino? Lá de Gênesis capítulo 3, versículo 17. Como é que pode isso? Nós declaramos o livramento de todo mal. De vez em quando eu escuto isso aí, aqui e ali. Qual é a base bíblica para isso? Para um presumido, um arrogante, um convencido, mesmo que seja cristão. Eu declaro, eu decreto, eu determino. Espera aí. Isso aí não tem alinhamento com a boa teologia das Escrituras. E certamente a base dessas orações é a má interpretação do Salmo 91:10. Gente, decretar é sentenciar. E eu vejo nas Escrituras que somente quem tem poder e autoridade, soberania para fazer isso é Deus. E não eu ou você, não. Dizer que a criação vai ser livre de todo mal, dizer que nenhuma praga vai chegar à sua casa, nenhuma infecção do corona vai entrar dentro do seu lar. Espera aí, você entende direito do que o Salmo 91 fala? Você entende o contexto daquilo ali? Você entende que tem a ver com a lei mosaica? É algo dirigido para Israel. Que até mesmo o israelita fiel ficava doente, padecia de enfermidade. Você entende isso aí? Isso não faz sentido do ponto de vista bíblico. Gênesis 3,17. Vamos voltar para esse texto aí. Gênesis 3,17. Quem faz assim se volta e bate de frente com o decreto do próprio Deus a respeito disso aí. Gênesis 3,17. Vamos para a Bíblia, que eu gosto de ir para a Bíblia. Não gosto de me basear a experiência de ninguém, não. Eu gosto de me basear nas Escrituras, certo? Porque elas é que são regras de fé e prática. A experiência de fulano, de Beltrano, ainda que seja minha, não serve de base para formular doutrina e regra de conduta para ninguém, muito menos para o povo de Deus. Mas a Bíblia, sim. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 17. E Adão disse, por ter dado ouvidos, já li esse texto, mas estou lendo de novo. Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Quero saber qual dos decretos está valendo e vai ser efetivado. Qual dos decretos? É o decreto de Deus, que amaldiçoou a natureza, ele próprio lançou, ou o decreto da oração forte, né, entre aspas, que esse ou aquele faz. Qual é o decreto que está valendo? Com que base a pessoa declara isso? E é vergonha, né? Porque não acontece, porque não sucede, porque não confirma. E aí o nome de Deus é blasfemado. Quero lhe perguntar o seguinte, o cristão deve orar para ser livre das enfermidades? O que você acha? Eu devo orar, se eu ficar doente, eu devo orar para ser livre da enfermidade? É claro que deve orar. E é claro que eu vou orar. Então, se eu ficar doente, eu não vou orar. Se eu ficar enfermo, eu não vou orar. Para me ver livre da doença, da enfermidade, eu vou orar. E tenho base bíblica para fazer isso, para orar e pedir a Deus para me curar, porque eu creio nele. Eu creio que ele é Deus de cura. Eu creio que ele é Deus de saúde. Então, eu vou fazer isso. O cristão deve orar pela cura dos enfermos, ou seja, não ele, mas outras pessoas. Deve ou não deve orar? É claro que deve orar. É claro que deve orar. E se uma pessoa da minha família ficar doente, eu vou pedir a Deus que a sare. Eu vou pedir a Deus que lhe dê saúde. Se aqui na igreja um dos irmãos ficar doente, eu vou fazer isso. Eu vou pedir. Todos nós vamos fazer. Mas o cristão, ele não decreta. O cristão não legisla. O cristão não exige nada. Até Jesus Cristo falou para Deus ali, olha, que não seja feita a minha vontade. Eu não quero que seja feita a minha vontade. Ele tinha uma vontade. Ele disse, eu não quero, mas a tua vontade, eu quero que seja feita a tua vontade.
Eu já li a respeito de pregadores aí, evangélicos, de mídia, no exterior aí, orientarem pessoas a jamais incluírem nas suas orações a frase, abre aspas, se for a vontade de Deus. Porque isso, fecha aspas, se for a vontade de Deus, isso significa falta de fé, significa falta de confiança no Deus provedor. Isso aí é demonstrar fraqueza na hora da oração. Que absurdo, que absurdo. Se o próprio Jesus Cristo usou a expressão, se ele falou em oração com Deus, se for da tua vontade, faça-se a tua vontade, não quero que se faça a minha. Então é preciso entender bem as coisas. A gente não decreta, a gente não legisla, a gente não determina, a gente não exige nada, a gente simplesmente ora e confia que a vontade de Deus seja feita. Eu quero que seja feita a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é essa ou aquela, não importa, que Ele seja glorificado e que a minha reação e o meu testemunho sirvam de exemplo, de bênção para todas e quaisquer pessoas que viverem perto de mim e me conhecerem, certo? É preciso lembrar que as epidemias seriam um dos sinais da volta de Jesus. Está lá, ó. Está na Bíblia, um dos sinais. Lucas 21, 11, vamos para lá. Lucas capítulo 21, versículo 11. O que diz aí? Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas, também grandes sinais vindos do céu. Jesus falando do fim dos tempos, dizendo que epidemias seriam vistas e seriam sofridas por populações. Apocalipse 6, 8. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Posso ler? Diz assim, ó. Vi então e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. O livro de Apocalipse é bem simbólico, né? E o inferno estava seguindo. Apocalipse 6, 8. E lhes foi dada a autoridade sobre a quarta parte da terra. Cavalo amarelo, cavaleiro, se chamava Morte, o inferno seguindo esse cavalo amarelo, e dada autoridade a eles sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade. Olha a mortandade aí, ó. A pestilência devastadora, lá do Salmo 91. E por meio dos animais selvagens da terra. As pestes, as epidemias, elas sinalizam o fim dos tempos, mas não querem dizer que tudo está para acabar de uma hora para outra, ou seja, a proximidade do fim. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse que isso significaria, isso representaria, isso sinalizaria o princípio do fim, né? As guerras, as epidemias, etc, etc. Lucas 21, de 9 a 11, você vai ver comigo. Vamos lá. Ele está falando de epidemia, pandemia. Nós estamos no meio disso aí, né? Lucas 21, de 9 a 11. 9. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados. Está dentro do contexto aí de terremoto, epidemia, fome, etc. Lá na frente vou ler. Então, 9. Versículo 9. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados. Pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas. Mas o fim, finalzinho do versículo 9 aí, mas o fim não será logo. Versículo 10. Então Jesus lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Agora o versículo 11, no mesmo contexto aí, a gente leu o 9, agora o 10, em seguida o 11. 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Então as epidemias vão marcar o início das dores e não o fim delas, certo? Está aí ensinado por Jesus. Não é um fim, gente, mas é o começo do fim. E, então, por causa da Covid-19, eu não posso afirmar, né, que a volta de Jesus é iminente. Ou seja, vai acontecer logo, vai acontecer na próxima semana, vai acontecer no mês que vem. As pessoas, gente aí até do nosso meio, né, infelizmente, começam a profetizar, começam a declarar, começam a determinar,
começam a decretar, sem base bíblica nenhuma, inspiradas por si mesmas, não pelo Espírito Santo de Deus, porque não há base nas Sagradas Escrituras para isso, né? Que Jesus está voltando que eu digo já, que vai ser daqui a pouco, não sei o quê, não demora muito, não sei o quê. Como é que sabe? Como é que sabe? O próprio Jesus disse, está lá em Mateus 24, 42 a 44. Abra lá para você ler comigo. Olha o que Jesus falou em Mateus 24, 42 a 44, que Jesus virá como um ladrão na hora em que a gente não espera. Como é que tem gente esperando? Eu espero sim Jesus voltar. Eu anseio pela segunda vinda dele. Eu só não sei quando. E jamais vou saber quando. Porque a Bíblia diz que ele vai vir em hora em que eu não o espero. Em que você não espera. Em hora em que ninguém o espera. Ele vai vir como um ladrão. Ladrão você não espera chegar. Você não fica lá esperando o ladrão chegar. Fica. Você não fica. Porque ele surpreende. Em razão do que ele é considerado um ladrão. Ele vem para surpreender. Então, Mateus 24, 42 a 44. 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem. De novo, porque vocês não sabem e não vão saber em que dia virá o Senhor de vocês. Versículo 43. Porém, considerem isto. Vocês não sabem o dia, vocês não sabem a hora, e nem vão saber. Mas, versículo 43 diz, porém, considerem isto. Vocês não sabem, mas considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, mas ele não sabe, como vocês também não sabem, quando o seu Senhor vai voltar, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44. Por isso, estejam também vocês preparados. Aí que é a chave da questão. Aí que é o segredo. Né? Estejam também vocês preparados a qualquer tempo e hora. Porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Preste atenção nisso. Virá a hora em que vocês menos esperam. Esse não é o problema. Ele vira a hora em que a gente menos o espera. Isso não é o problema. O problema é não estarmos preparados. Essa que é a questão. Por isso que Jesus disse aí, no versículo 44, estejam vocês também, vocês preparados. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus e basta isso. Basta isso. Se ele vai vir agora, durante a epidemia, em meio à pandemia, não sei o quê, não importa, eu estou preparado, você está preparado? Se ele vai vir amanhã, na outra vigília da noite, se ele vai vir no mês seguinte, se ele vai vir daqui a 1 ano, se ele vai vir daqui a 10, 20, eu ainda vivo. Não importa, eu estou preparado. É isso que importa, e foi o que Jesus disse aí, certo? Essa promessa do Salmo 91, de nenhum mal sucederá a você, nenhuma praga vai acometer sua vida, etc., etc., estava voltada para os israelitas, piedosos, que clamassem a Javé por livramento. Esses fiéis poderiam ser livres das enfermidades mortais preceituadas nos livros de Moisés, Êxodo a Deuteronômio. O povo de Deus precisa clamar e deve clamar pelo livramento do coronavírus? Gente, é claro, gente. Claro, eu não estou dizendo que não é para clamar, que não é para orar, certo? Agora, a gente não pode se iludir com falsos discursos. A gente não pode se iludir com falsas declarações, com falsos decretos. A gente não pode se iludir com esses falsos ensinos e essas falsas instruções. Isso é que não dá. O cristão, por mais piedoso que seja, ele está sujeito às intempéries dessa vida. Eu quero lhe perguntar o seguinte, cristão fica desempregado? Fica. Eu conheço vários que ficaram desempregados. Eu conheço alguns que estão desempregados. E aí, deixou de ser cristão? Ou não era tanto cristão assim, em razão do que ficou desempregado? Quem é você para julgar? Quem sou eu para falar isso? Está desempregado porque perdeu a bênção, alguma coisa de ruim deve ter feito. Não sei, que é isso? Que isso? É maldição de Deus sobre a vida dele? Que isso? Qual é a base que você tem? Isso é julgamento. Você não conhece o interior da pessoa. O cristão, ele sofre com os efeitos cósmicos do pecado também, porque ele está aqui nessa terra.
Cristão é assaltado por bandidos cruéis. Cristão está sujeito a acidentes. Cristão morre de câncer. Eu conheço pastores santos de Deus, gente íntegra, da melhor qualidade, que deixou um exemplo formidável, morreu de câncer. Também morre de câncer. Cristão é vulnerável a todo tipo de enfermidade. Você provavelmente já sofreu de algum mal aí, ficou bom, sarado, curado, glória a Deus, aleluia. Ou então não. Você tem uma doença crônica, você toma remédio para pressão arterial, para diabetes, você toma remédio para não sei o quê, você teve câncer, ficou bom, mas ele recidivou, não sei o quê, você está numa cama entrevada, etc. E aí? Quer dizer que a maldição de Deus está sobre a sua vida? Onde é que está a base sobre isso? Onde é que está? Está lá no Salmo 91, etc. Mas espera aí, Salmo 91 é o contexto israelita, Salmo 91 tinha a ver com a lei mosaica. Nós não estamos mais, os cristãos, submetidos à lei mosaica. A lei mosaica caducou do ponto de vista neotestamentário, do ponto de vista cristão. A lei mosaica era para os judeus, e até para eles mesmos ela perdeu utilidade, ela foi ultrapassada, ela foi superada. Então, isso não se justifica. Quero dizer o seguinte, cristão também pega coronavírus. É aí que eu queria chegar. Cristão também pega coronavírus. Eu sei de irmãos aí, eu sei de diáconos, eu sei de presbíteros, eu sei de pastores que contraíram a doença. E aí? Como é que é esse negócio aí? Praga nenhuma chegará à sua tenda? Mas se está chegando, tem alguma coisa errada aí. É com a Bíblia? É com a palavra de Deus? É com a Escritura Sagrada? É com quem vai afirmando isso aí de qualquer jeito e maneira, sem saber nem direito o que está dizendo, o que está falando. Decretando algo contra Deus. Aquilo que ele falou lá atrás, a pessoa está desdizendo, a pessoa está contrariando, a pessoa está invertendo. Não. Isso não é teologia saudável, não. Isso é presunção, isso é arrogância das pessoas. Agora, nós podemos ter certeza de uma coisa, embora tudo isso aí, posso pegar a doença, posso ficar mal, posso ir para a CTI, precisar de respirador artificial, 80% do pulmão comprometido, etc., posso até morrer. Mas uma coisa eu tenho, uma certeza eu possuo. O meu tesouro eterno está reservado lá na glória. Meu tesouro eterno está separado por Deus lá. E mais importa a vida eterna do que essa vida aqui limitada e passageira. Eu anseio por estar com Ele, onde não mais haverá dor, não mais haverá pranto, não mais haverá luto, porque toda maldição terá passado, terá sido vencida em nome de Jesus Cristo. 2 Timóteo 1,12, estou terminando aí. 2 Timóteo 1,12, olha aí a nossa esperança viva. 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo estas coisas, Paulo, o apóstolo, dizendo, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. É isso que domina o meu coração, deve dominar o seu, deve dominar o nosso coração. A esperança viva de um futuro com Deus, nossa herança preservada nos céus, por causa de Jesus Cristo, o Salvador. E para ir terminando, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Aí vem os primeiro para uma viva esperança, expectativa em relação ao futuro, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4, olha o segundo para uma herança que não pode ser destruída, ao contrário de tudo que é aqui dessa terra, inclusive nosso corpo físico, que pode ser destruído por uma doença, uma enfermidade, etc. Mas aqui no versículo 4, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não fica prejudicada, que não murcha, que não envelhece e que está reservada nos céus para vocês. Versículo 5, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Finalzinho do versículo 5 aí.
para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Mas eu já não tenho a salvação já não me foi concedida, ela já não está revelada? Completamente não, totalmente não, perfeitamente não. Tanto é que Pedro diz aqui, nesse versículo 5 da primeira carta dele, capítulo 1, ele diz, para a salvação, de maneira perfeita, total, completa, isso incluindo meu corpo, o seu corpo, preparada para ser revelada no último tempo. Aquele que crê em Cristo sempre vai estar abrigado à sombra do Altíssimo, sempre vai estar refugiado na morada celestial. Em meio às tormentas desta vida, nada o separará do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Venha coronavírus, venha qualquer outro vírus, venha uma bactéria que nome tenha. Eu não quero contrair, eu não quero ser infectado. Você também não quer. E eu oro para ser livre. Eu oro. Você não ora não? Eu oro para o corona não me encontrar. Eu oro para ele não estender a mão para mim. Eu oro para ele não tossir na minha direção, não espirrar. Eu oro. Eu tomo medidas de cautela. Eu uso máscara, agora não que eu estou falando com você, mas eu uso máscara, eu passo álcool gel, eu evito contato, proximidade com as pessoas, faço distanciamento, etc. Procuro ficar em casa o máximo de tempo possível. Eu acho que você faz isso também. Então, naturalmente é assim, não é? E eu oro, Deus me preserva, eu oro pelas outras pessoas, membros da nossa igreja que foram infectados, graças a Deus se recuperaram, estão se recuperando, nada de mal aconteceu a eles, mas eu orei. Senhor, preserva a vida, dá saúde, restaura a normalidade, eu orei. Agora, eu não posso pegar Salmo 91:10 e ficar dizendo, determinando, decretando que praga nenhuma, através de mensagem, via mídia, não sei o quê, ou então declarando para a pessoa na rua, etc., condenando-a porque não tem fé, etc., e criticando os governos, porque estão recomendando que as igrejas não se reúnam por enquanto, etc., e ajudem na diminuição do contágio, etc. Eu não posso ficar que nem essas pessoas aí, criticando e condenando, etc. Espera aí, porque não tem fé, porque a Bíblia diz... Opa. Essa mensagem sirva para o nosso equilíbrio de fé, que essa mensagem sirva para a confiança e a esperança que devemos ter no Senhor, seja isso ou aquilo. Lembre-se de Abacuque, ainda que isso de ruim aconteça, ainda que aquilo de ruim se faça, ainda que, não sei o que, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu confiarei no Senhor, eu descansarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. Essa é que é a dinâmica do cristianismo e para a qual eu lhe convido nesta noite, amém? Isso vai passar, e de uma maneira ou de outra, que eu possa glorificar a Deus através da minha vida e você também, por meio da sua. Se me acontecer isso ou aquilo, se acontecer isso ou aquilo a você, Deus é maior. E Ele tem um propósito, então que se cumpra em mim a vontade do Senhor, e que Ele seja exaltado em tudo. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado. Bendito seja o Senhor. Eu adoro a Ti. Em face disso ou em razão daquilo, não importa. É isso que a Bíblia me ensina. Eu oro ao Senhor. Eu oro porque quero ter saúde. Eu oro porque quero ter força. Eu oro porque quero viver muitos e muitos anos. Eu oro. Mas eu me entrego ao Senhor e à Tua vontade. Seja feito conforme o Senhor quiser. Conforme o Senhor quiser. Eu não quero decepcionar-te. Eu não quero reclamar de Ti. E não vou fazer isso. Deus, eu também não quero enganar ninguém. Com uma compreensão equivocada de textos bíblicos. Com uma declaração absurda a respeito disso ou daquilo. Ensina-me, eu quero aprender do Senhor, eu quero aprender da Bíblia, eu quero aprender pelo Espírito de Deus.
Eu entendo, eu compreendo que não sou eu que decreta nada, não determina nada, legisla nada, exige nada. Isso aí pertence ao Senhor, a autoridade é tua, a soberania é tua. Eu simplesmente me entrego a Ti e confio em Ti. E como um filho, é claro, eu falo com o Senhor acerca das minhas necessidades. E muitas vezes o Senhor as tem atendido, como tem atendido a dos meus irmãos. Muito obrigado por todas as graças e bênçãos recebidas. Muito obrigado pelos livramentos recebidos. Muito obrigado pelas curas das doenças e das enfermidades. Muito obrigado. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu ande, eu sei que o Senhor vai estar comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso me fortalece, isso me anima, isso me traz paciência, a fim de esperar aquele dia, o dia eterno, quando toda maldição vai terminar, vai acabar, não haverá mais luto, dor, pranto, nada, tudo será um novo céu, uma nova terra, até mesmo um novo corpo. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Confiamos nos Teus decretos, Senhor, nos Teus decretos. Confiamos nessa Tua vitória, Senhor, que é final sobre todas as coisas naquele dia onde estaremos contigo, Senhor. Entrego a Deus que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és um Deus de amor. Não temerei mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Preciso receber a palavra do homem de Deus? Preciso receber a declaração do profeta? Preciso receber a oração forte do ungidão? Preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. E vitória aí é independentemente das circunstâncias. Ah, o senhor está falando isso porque não conhece a minha situação. Não estou falando isso porque não conheço a sua situação. Eu estou falando isso porque é o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia instrui. E é o que serve para mim quando passar por uma condição de prejuízo. É assim. Já leu sobre Jó? A história dele? Nas Escrituras? Já leu? Eu aconselho você a ler. Jó era homem justo e temente a Deus, que se desviava do mal. Satanás nas regiões das alturas dava testemunho de Jó. Deus se orgulhava, entre aspas, do seu servo e falava, o diabo, viste? E no entanto, que Jó sofreu, até fisicamente, muito fisicamente, e depois ele entendeu que tudo era para a glória de Deus, tudo servia a um propósito, tudo tinha uma finalidade. É isso. O maior exemplo é Jesus, mas Jesus sofreu porque ele enfrentou uma guerra contra o pecado, etc., maldição, Satanás querendo destruí-lo, etc. Mas ele sofreu na carne, ele sofreu no corpo e foi vitorioso. Então, nós vamos vencer também, em nome de Jesus Cristo. Mas vencer em nome de Jesus Cristo não significa que você não
não vai contrair a infecção. Eu oro para que não contraia, como eu também não quero pegar. Não quero não. E você também com certeza não quer. Mas vencer em nome de Jesus não significa que eu não vou ser contaminado. Eu não vou ter que tomar remédio, eu não vou parar no hospital. Deus me livre e guarde. Senhor, me protege. Como eu oro para que também o Senhor proteja você. Tá bom? E olha, não vai ter decreto, não vai ter determinação, não vai ter nada disso. Que vai valer nessa hora aí não. Isso é coisa de homem. Isso é invenção aí, pessoal aí, tá? É preciso estudar a Bíblia. Não é só ler, não, é estudar. Estudar. E de preferência no meio do povo de Deus. Mas é um povo de Deus que leva a sério, né? Povo de Deus que se aprofunda. Povo de Deus que interpreta a Bíblia com a própria Bíblia. Né? Que não fica fixado num texto lá. Já falei demais. Vamos orar? Quero interceder. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa quem está assistindo agora, e dá uma sede, dá uma fome por conhecer e receber a Tua palavra que fará vencer. Oh, Deus, dá um ímpeto, dá uma disposição. Aliás, isso tem que vir da própria pessoa, mas o Senhor empurra, o Senhor dá força, o Senhor faz com que aconteça a partir da iniciativa de quem deseja. É isso que eu rogo. Eu intercedo pelos que estão doentes, enfermos, para ver cura, ver saúde. Deus, eu oro também para que ninguém contraia o vírus, para que todos se mantenham saudáveis, não sem precauções, não sem responsabilidades, não sem colaboração social. Essa é uma hora de unidade das pessoas, dos cidadãos. É preciso respeitar uns aos outros. Nós que somos cristãos temos que ser os primeiros a dar esse exemplo. É assim a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Abençoe. Aparecendo aí na tela um número de telefone, você pode ligar caso precise da nossa ajuda. Está querendo seguir a Jesus? Ficamos muito contentes. Faça isso, telefone para nós, manifeste seu interesse que a gente quer ajudar. E também para os membros da igreja aí, razão social da igreja, CNPJ, as contas bancárias, onde você pode entrar e fazer a sua contribuição. Muito obrigado, o Senhor abençoe você. Final de quarta-feira, rico em bênçãos, que amanhã quinta não seja diferente. Uma boa noite. Seguro estou em ti, tu és